Olá, meus queridos do oitavo AM, tudo bem com vocês? Conforme prometido, estou aqui, gravando a videoaula da parte de gramática do capítulo 5, vozes verbais. Vocês viram em aula que não é uma matéria difícil, né? Mas vou deixar registrado aqui para vocês, né? Caso queiram consultar, a matéria está disponível, tá bom? Vozes verbais. O que são vozes verbais? É a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo na oração, tá? Nós temos voz ativa, voz passiva, que é subdividida em voz passiva analítica e sintética. Temos voz reflexiva e voz reflexiva recíproca. Vamos para a primeira, voz ativa. O que é uma voz ativa? Voz ativa ocorre quando o sujeito age. O sujeito é agente, ele executa a ação verbal. O sujeito executa a ação verbal. Vou dar um exemplo, que foi o exemplo que eu trabalhei com, um dos exemplos, que eu trabalhei com vocês em nossa videoconferência. João comprou o pastel. João praticou a ação de comprar o pastel. Ele executou. Foi João o agente. Ele comprou o pastel, tá? Um clássico da nossa literatura brasileira, Capitu. Capitu beijou Bentinho. Capitu executou o ato de quê? De beijar Bentinho. Capitu agiu. Capitu é o sujeito agente, portanto, é a voz ativa na oração. Tá? Voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, teremos uma locução verbal que é formada por quê? Por um verbo conjugado, um verbo auxiliar, mais um verbo conjugado no modo particípio. Modo particípio: ado, ido, comprado, partido, tá? Voz passiva analítica. E temos também na voz passiva analítica o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É quem executa, né, a ação da oração, tá? Não é o sujeito, ele é o agente da passiva. Veremos com os exemplos, tá? Quem ficou com alguma dúvida? O pastel foi comprado por João. Temos aí, o pastel foi comprado. Foi, verbo auxiliar. Comprado, verbo comprar no modo particípio. Por João, agente da passiva. Não esqueçam que o agente da passiva, ele é formado pela preposição também. Então, se o exercício pedir para identificar o agente da passiva, coloquem também a preposição, tá? Nesse caso, por João é o agente da passiva nesta oração, tá? Voz passiva, ainda na voz passiva analítica, com o nosso querido exemplo clássico de Machado de Assis. Bentinho foi beijado por Capitu. Bentinho foi, verbo auxiliar. Beijado, verbo beijar, no modo particípio. Por Capitu, agente da passiva, tá bom? Voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, teremos o quê? Um verbo mais uma partícula apassivadora, que é um pronome se. Compra-se pastel, alugam-se casas. Vejam, o verbo mais essa partícula se é designado como, nesse caso, essa partícula C, uma partícula apassivadora. Então, temos, nesse caso, uma voz passiva sintética. Lembrem, sintética C, ok? Associem. É uma brincadeirinha, é um macete para vocês associarem essa voz passiva sintética. Teremos o verbo mais a partícula passivadora C. Sintética, partícula passivadora C, ok? Não tem erro, tá? Temos a voz passiva, agora vamos para a voz reflexiva. Então, trabalhamos a voz ativa, a voz passiva
analítica, a voz passiva sintética e agora a voz reflexiva. Voz reflexiva, o sujeito age e recebe a ação verbal. O sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ok? O menino feriu-se na perna. O menino foi ferido e foi ferido. Vejam que há apenas um sujeito nessa oração, o menino. E ele feriu e foi ferido, ok? Ele executou e recebeu a ação verbal. Então, essa é a voz reflexiva. Voz reflexiva recíproca, como o próprio nome diz, recíproca. Ou seja, ao mesmo tempo, o sujeito pratica a ação, né? O sujeito não, porque na voz reflexiva recíproca temos o quê? 2 ou mais sujeitos praticando e recebendo a ação verbal. Os sujeitos são agentes e pacientes. Reparem que na voz reflexiva recíproca teremos 2 ou mais pessoas executando e recebendo a ação verbal, ok? As meninas abraçaram-se felizes, ou seja, as meninas abraçaram-se. Houve o quê? Reciprocidade. E essa reciprocidade ocorreu o quê? Ao mesmo tempo, as meninas abraçaram-se, né? Houve a reciprocidade, ocorreu a reciprocidade. Então, é a voz reflexiva recíproca. A diferença entre a voz reflexiva e a voz reflexiva recíproca é somente a quantidade de sujeitos praticando e recebendo essa ação. Na voz reflexiva, apenas um sujeito executa e recebe essa ação verbal. Naquele caso, o menino feriu-se, ou seja, o menino feriu a si próprio, ele feriu e foi ferido, né? No exemplo da voz reflexiva recíproca, as meninas abraçaram-se felizes, ou seja, elas abraçaram e foram abraçadas ao mesmo tempo, mas ocorreu entre 2 ou mais pessoas, tudo bem? Então temos aí, vamos fazer um resuminho da parte de gramática aí do capítulo 5. Vozes verbais: ativa, a passiva, que pode ser analítica ou sintética, a reflexiva e a reflexiva recíproca, ok? Não tem erro, turminha. Vocês precisam o quê? Olharem para a frase, né? Analisem essa oração para o quê? Identificar o sujeito. Identificou o sujeito, já é o primeiro passo. Esse sujeito, ele está executando a ação verbal, ele está agindo. Se ele está agindo, temos o quê? A voz ativa. Se ele está recebendo essa ação verbal, temos a voz passiva. Se tivermos a partícula passivadora, temos o quê? Voz passiva sintética, partícula passivadora C. Voz passiva sintética. Se tivermos uma locução verbal, o agente da passiva, ou seja, verbo auxiliar mais verbo no modo particípio, mais o agente da passiva, teremos o quê? Voz passiva analítica. Um detalhe no caso da voz passiva analítica. Como vimos em alguns exercícios da nossa plataforma, em alguns casos, a oração não apresenta o agente da passiva. Ela só apresenta o verbo auxiliar mais o verbo conjugado no particípio, sem agente da passiva. Mesmo assim, será o quê? Uma voz passiva analítica. Identificou a locução verbal, verbo auxiliar mais o verbo no particípio, voz passiva analítica. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo e na nossa próxima